Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Grandezas inversamente proporcionais. Então, por exemplo, a velocidade e o tempo. Se eu for de uma cidade A a uma cidade B, for a 120 km por hora, eu vou gastar uma hora. Se eu for a 60 km por hora, eu vou gastar mais ou menos que uma hora? Gastar mais, porque eu estou indo com velocidade menor, então eu vou gastar mais tempo. Olha o que acontece. 120 dividido por 2 é 60. Então, 1 vezes 2 é 2. Então, se eu tiver 120 km por hora, eu vou gastar uma hora. Se eu reduzir a velocidade ao meio, ou na metade da velocidade, eu vou gastar metade do tempo. Então, notem que uma grandeza está reduzindo pela metade e a outra está dobrando seu tempo. Ou seja, uma está aumentando e a outra está caindo da mesma maneira. Se eu for 40 km por hora, ó, 120 dividido por 3 dá 40. Então, do outro lado, 1 vezes 3, 3. Se eu for 40 km por hora, 1/3 da velocidade, eu vou gastar 3 vezes mais o tempo inicial. Então, quando uma grandeza aumenta e a outra reduz, da mesma maneira, as grandezas são inversamente proporcionais. Considere as grandezas x e y na tabela abaixo. Então, os valores de x e os valores de y. Verifique se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Primeira coluna. Analisar a primeira e a segunda. 1 vezes 2, 2. 80 dividido por 2, 40. Note que o x dobrou e o y reduziu pela metade. Então, uma aumentou o dobro e a outra reduziu pela metade. Então, essas duas colunas inversamente proporcionais. Vamos lá, a primeira com a terceira. 1 vezes 4, 4. 80 dividido por 4, 20. Ou seja, uma aumentou e a outra reduziu da mesma forma. Primeira e a última. 1 vezes 8, 8. 80 dividido por 8, 10. Então, uma está aumentando, a outra está reduzindo pela mesma forma. Então, grandezas inversamente proporcional. Mesma forma, só que eu vou usar uma regrinha de 3. Ó. Primeira coluna, x e y. Então, x é igual a 1, y é igual a 80. Comparando com a segunda coluna, x é igual a 2, y é igual a 40. Aqui, notem, enquanto uma está aumentando, a outra está reduzindo, da mesma forma. Para representar grandezas inversamente proporcionais, numa regra de 3, eu vou representar setinhas, uma em cada posição. Uma subindo e outra descendo. Não importa qual é subindo e qual é descendo. Então, quando estão grandezas inversamente proporcionais, uma setinha para cada lado. Como que eu provo isso? Resolveria uma regrinha de 3 dessa forma. Mantenho uma delas, qualquer uma. Vou manter aqui 1 sobre 2. Como que ela é inversamente proporcional, eu vou inverter. Em vez de 80 sobre 40, vou colocar 40 sobre 80. Então, uma regrinha de 3, inversamente proporcionais, mantém uma e inverta a outra. Vou provar que isso é verdade. 1 vezes 80, 80. É igual. 2 vezes 40, 80. Essa igualdade é verdadeira? Então, essas duas colunas são inversamente proporcionais. Vou pegar aqui a terceira e a quarta. Então, lá. 4 e 20. 8 para x e 10 para y. Lá, inversamente proporcionais. Uma setinha para cada lado. Note que as setinhas não importam
quem está para cima e quem está para baixo. O importante é que todas as vezes que eu visualizar setinhas em sentidos diferentes, que elas são grandezas inversamente proporcionais. Como resolvo? Mantenho uma delas, vou manter 4 e 8, já que está. Se é inversamente, vou inverter a outra. Em vez de 20 sobre 10, 10 sobre 20. Resolvo da mesma forma. 4 vezes 20, 80. 8 vezes 10, também 80. Olha lá, essa igualdade é verdadeira. Então, essas duas colunas também são inversamente proporcionais. Escreva a equação que relaciona x e y. Então, tem a tabela. Diretamente era x dividido por y é igual a k. Como que essa tabela é inversamente proporcional? O que é o inverso da divisão, da multiplicação? Então, x vezes o y é igual a constante, k. Uma constante. Então, tem aqui y é igual a k dividido por x. É o inverso do anterior. Por isso que é chamado inversamente. Descobrindo k, se o x for 1, o y for 80, então qual será o valor de k? Então k é igual a 80. Como ela é uma constante, todas têm que ter o valor de k. Então lá, uma vezes 80, 80. Duas vezes 40, 80. 4 vezes 20, 80. 8 vezes 10, 80. Está aqui. Escrever a equação. Voltando. Grandezas. Como representar essas grandezas inversamente proporcionais através de um gráfico? Vou pegar a tabela. Colocar aqui o eixo x, o eixo y. 0 na origem. Vou colocar aqui uma escala também. Quando o x for 1, o y é 80. Está aqui, um ponto. Quando o x for 2, o y é 40. Um outro ponto. Quando o x for 4, o y é 20. Um outro ponto. Quando o x for 8, o y é 10. Outro ponto. Unindo todos esses pontos, formamos uma curva que, em exercícios de anos seguintes, iremos estudar qual o nome dessa curva. Muito obrigado e até a próxima aula.